Olá, seja bem-vindo ao momento da noite em que analisamos a atualidade do dia. Hoje vamos olhar para o Programa de Estabilidade do Governo, que prevê o fim dos cortes na função pública e da sobretaxa do IRS, mas também para as propostas que um grupo de economistas fez ao PS e que servirão de base ao programa eleitoral do partido. Olhamos ainda para a tragédia que diariamente se vive no Mediterrâneo, de onde só hoje foram resgatados pela Marinha Italiana perto de 1000 imigrantes clandestinos. Tudo debaixo do olhar de Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Porto. Boa noite, Rui. Deixe-me começar pelo projeto que hoje apresentou e que era muito esperado, não apenas pelos comerciantes, mas pelos portuenses em geral. Avança, em definitivo, o projeto de recuperação do mercado do bolhão, ou este projeto pode travar, como já travaram outros anteriores? Não, este projeto vai avançar. Este projeto foi um projeto em que trabalhamos durante 1 ano e meio, fazendo um levantamento exaustivo da realidade socioeconómica do mercado de bolhão. Preparamos, com base nisso, um determinado programa, escolhemos uma equipe para trabalhar nela, apresentamos hoje os princípios arquitetónicos, se assim quisermos, do mercado de bolhão, numa visão conservadora do mercado. E os resultados que tivemos no município permitem-nos dizer que, neste momento, nós vamos avançar. Portanto, nós já vamos falar do projeto propriamente dito e claro. o que é que ele vai ficar instalado. A minha pergunta, objetivamente, é esta. A Câmara do Porto tem os 20 milhões necessários para o projeto? Tem. Não precisa de parceiros? A Câmara Municipal do Porto não terá parceiros. A Câmara Municipal do Porto vai concorrer a fundos estruturais. Portanto, no âmbito do Portugal 2020 vai concorrer, mas na hipótese quase académica de não haver fundos, nós estaremos em condições neste momento de garantir a construção do mercado de bolhão. Basta pensar no saldo que apresentamos. Portanto, apresentamos um saldo de 40 e muitos milhões de euros, o que nos permite dizer que neste momento a Câmara Municipal do Porto, mesmo que não houvesse um quadro comunitário que pudesse ajudar-nos a construir o mercado de bolhão, neste momento tem condições para o fazer. Olhando para o projeto em si, concretamente, o mercado do bolhão, tal qual o conhecemos, vai manter a traça e as suas características que lhe são mais intrínsecas até os comerciantes? Desde logo vai manter os comerciantes, vai manter as suas características e a sua traça, agora o que vai ter é condições de conforto, de higiene, de segurança, de acordo com aquilo que é o século XXI, porque quando nós hoje vamos lá percebemos que isso não existe. O mercado de bolhão vai ser recuperado de forma a poder transformar-se num mercado tal como nós o conhecemos, com as pessoas que lá vendem, esperamos com as pessoas que lá compram e com mais pessoas, mas um mercado com o conforto e com todas as condições de higiene que, como digo, são normais a qualquer mercado. Hoje essas condições não existem, o mercado está profundamente doente, como eu disse. Quando nós analisamos e olhamos com muito cuidado para as infraestruturas do mercado, o mercado está doente. Basta entrar lá, não é difícil compreender. Mas a minha pergunta vai mais no sentido de, nós tínhamos um mercado de bom sucesso que foi transformado noutra coisa, não é a mesma coisa. Nós não vamos fazê-lo. Nós herdamos um projeto que era um projeto muito sério, um projeto bonito, do arquiteto João Carlos Santos, que propunha uma cobertura superior no mercado de bolhão e retirar as abas interiores do mercado, propunha estacionamento. Nós entendemos que não era esse o mercado que nós queríamos. Nós vamos manter o mercado com um mercado em que o seu teto é o céu. Mas evidentemente terá um conjunto de estruturas no terrado, portanto na parte central, em vidro, que permitirão que as pessoas lá circulem e que haja condições de aquecimento e de arrefecimento, em que as pessoas não apanhem chuva e em que vamos limitar ao mínimo as pombas, os ratos, os gatos e todos os animais que por lá proliferam neste momento. Não se pode imaginar de facto um mercado em que temos pombas e que temos quase uma guerra entre pombas e gatos no meio do peixe e no meio de tudo aquilo que lá se passa. E isso foi aquilo que nós entendemos das entrevistas que fizemos com as pessoas, das pessoas que lá trabalham. Algumas delas, a família delas está lá há mais de 70 anos e, portanto, nós fizemos um trabalho muito aturado. Sei que as pessoas pensaram que as pessoas que lá estavam sabiam que nós estávamos a trabalhar nisso. Havia pessoas na cidade que achavam que não estávamos, mas nós queríamos fazer este levantamento socioeconómico. O mercado, acima de tudo, são as pessoas. Muito bem, quem vende e quem compra. Deixe-me colocar-lhe aqui duas questões, porque hoje não ficaram esclarecidas. A questão é, quando é que começa a obra? Já temos data? Nós prevemos lançar o concurso para a construção do mercado do bolhão no verão. A partir daí, não quero adiantar neste momento prazos, porque depende do concurso público internacional que vamos lançar. O concurso público internacional que vamos lançar tem um conjunto de constrangimentos, como sabe, e portanto eu não me quero comprometer com datas. A certeza que posso dar é que teremos o mercado pronto logo que possível, mas o que é importante é que vai ser bem feito e vai ser feito nas melhores condições e vai ser feito também nas condições económicas que nós consideramos adequadas e portanto, não vai ser precipitado por nenhum calendário eleitoral.
O risco, muitas vezes, das obras é que, às vezes, os políticos fazem o cronograma ao contrário. Dizem assim, eu vou ter eleições em 2017, tenho que estar pronto em 2017. E, portanto, agora façam as contas ao contrário. Eu não vou fazer isso. Não há nenhuma garantia de que em 2017 ele esteja pronto. Estará pronto quando estiver. Até porque há uma questão que, tanto quanto vou perceber, o período de execução da obra vai de 18 meses a 24 meses, ou seja, estamos a falar de um timing de 2 anos. Exatamente. O que me leva a outra questão, que é onde é que vão ficar instalados os comerciantes que atualmente estão no mercado de bolhão durante essa fase transitória? No dia em que nós encerrarmos o mercado para iniciar as obras no mercado de bolhão, os atuais comerciantes do mercado de bolhão estarão no mercado temporário, que funcionará até que possam voltar, como nós queremos, ao atual mercado de bolhão já renovado. Nós temos... Mas foram aventadas duas hipóteses, o silo alto e a casa forte. Não, a nossa preferência aponta claramente para o quarteirão da Casa Forte, porque é contíguo ao bolhão. E é lá que nós queremos pôr o mercado temporário, aquilo tem proprietários, já negociamos com esses proprietários, portanto o assunto está fechado, apenas depende de uma coisa. Eu não posso atrasar o mercado de bolhão por causa do quarteirão da Casa Forte. E, portanto, foi isso que eu disse. Se não for na Casa Forte, encontraremos outras soluções, e há soluções várias que nós podemos olhar. O melhor, claramente, é a Casa Forte, porque é ao lado. E, portanto, todo aquele interior daquele quarteirão vai ser uma praça que poderia servir como mercado temporário, em que nós podemos, de facto, deixar que o bolhão continue. Quer dizer, é difícil encontrar um sítio mais próximo. Voltaremos certamente a falar do bolhão ao longo dos próximos tempos. Vamos olhar para o resto da atualidade. Rui Moreira, o PS apresentou uma série de medidas que assentam num estudo elaborado por um grupo de economistas e que foram encomendados, esse estudo foi encomendado pelo PS. Não lhe peço que faça agora aqui as contas em relação ao impacto que aquilo terá nas contas públicas, mas é fácil perceber que terá impacto. Sim, é claro que tem. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que é muito positivo que o PS tenha apresentado este projeto. É muito importante que se discuta seriamente aqui até às eleições, e temos um período ainda razoável para se discutir dois modelos e duas alternativas diferentes. Portanto, o primeiro aspecto acho que é muito importante nós percebermos quais são as propostas do Partido Socialista, acho que foram bem apresentadas. Depois, quanto às propostas em si, isoladamente, aquilo que eu ouvi, há umas que me parecem mais razoáveis, outras que me parecem menos razoáveis, mas isso deixaremos agora que a espuma, que desapareça a espuma dos dias. Qual é que lhes parece mais razoáveis e as menos razoáveis? Olha, eu parece-me que relativamente à questão de dilação de reformas e tudo mais, parece-me bem. Ou seja, injetar liquidez na economia. Parece-me bem. Relativamente à questão de levantar novamente a questão do imposto sucessório, questão que a esquerda europeia já resolveu há algum tempo, parece-me errado. E digo rapidamente porquê. Porque o imposto sucessório tributa os mortos, tributa aquele que morre. E, portanto, eu parto do princípio que essa pessoa adquiriu aquilo que tem ao longo da sua vida em que cumpriu com as suas obrigações. E muitas vezes o que sucede é, quando estamos a falar no milhão, parece muito dinheiro, mas haverá famílias que podem subitamente herdar uma herdade, passo quase o pleonasmo, e subitamente dizem assim, mas agora vamos ser tributados. Então como é que eles tributam? O Estado não lhes compra, se não houver comprador, como é que essas pessoas vão pagar esse imposto? Portanto, há aqui uma questão. Nesta questão do imposto sucessório, que me preocupa muitas vezes, é a questão da liquidez. Isso colocou-se no passado, na altura em que em Portugal havia imposto sucessório, e deixou-se existir um pouco por essa circunstância. Portanto, essa parece uma medida que tem que ser ponderada com todo o cuidado. Aliás, isso já se colocou a nível das avaliações de mim. Houve pessoas que disseram, bem, com base na avaliação que fizeram da minha casa, se o Estado quiser que a compre, porque eu não posso pagar. Portanto, há aqui um desequilíbrio entre aquilo que são os bens líquidos e os bens ilíquidos, que me levanta aqui algumas questões. E sobre a execuibilidade da medida que tem a ver com a reposição dos salários e dos cortes na função pública? A grande questão tem a ver com, no caso do PS, o grupo de economistas propõe que o fim da sobretaxa em 2017 e a reposição total de salários em 2017, o Governo considera que essas duas medidas só são possíveis em 2019. Isto tem peso nas contas, mas também nos votos. Não lhe posso fazer essa contabilização. Não tenho condições para a fazer e detesto fazer contas sobre coisas que não conheço. É evidente que isto tem peso sobre os votos. Como é evidente. É evidente que tem peso sobre os votos. Mas também sobre as contas públicas, certamente. Mas também sobre as contas públicas. Ou seja, aquilo que percebemos é que o país, não podendo neste momento, sendo difícil imaginar que possa avançar com novos programas de privatizações, que seriam recursos. Ou seja, como é que o Estado se financia? O Estado financia-se de duas formas. Através da venda de ativos, e isso fez nos últimos anos,
e já não há muito, já vendeu as joias da coroa, agora as coisas que queremos vender já não parecem ser muito fáceis de vender, ou através da tributação. Não há outra solução. E, portanto, o que percebemos é que se nós vamos subitamente gastar mais, também temos que encontrar mais tributação. Dizer que subitamente vamos baixar a tributação e também baixar ao mesmo tempo e aumentar a despesa, temos que perceber como é que vamos realizar esse desígnio. Fala no fim da descida do IRC, por exemplo, o que não é de todo suficiente para colmatar o impacto nas contas públicas que as outras medidas têm. O IRC é marginal, como nós sabemos. Não é importante para as empresas, com certeza, principalmente para as médias empresas. As grandes empresas não pagam IRC. São muitas médias empresas que pagam. E a descida da TSU para os trabalhadores não pode colocar em causa a sustentabilidade da segurança social? A questão da TSU é uma questão que eu já abordei num livro que escrevi pouco antes de concorrer às eleições e é um tema muito complexo. Em princípio a TSU deveria aproximar-se da taxa zero. Isso era o ideal. Porquê? Porque não é normal. Vamos lá ver. Quando um trabalhador está a trabalhar numa empresa, a empresa e o trabalhador no seu conjunto estão a pagar uma TSU. Fará sentido? Esse trabalhador, se estivesse desempregado, se não estivesse a trabalhar, seria um enorme ónus para o Estado. O problema é que nós teríamos que ter aqui quase um fundo de maneio para resolver este assunto e para depois criar mais emprego. À partida, parece-me que uma redução na TSU faz sentido. Esse assunto foi muito discutido, como sabemos. E na altura o Partido Socialista tinha até uma opinião diferente sobre essa matéria. Teria impacto, com certeza, a descida da TSU, desde que isso se aplique nas empresas e seja exatamente como contrapartida de um eventual aumento do IRC. Mas todas estas medidas, portanto, foram apresentadas, repito, acho que é muito positivo serem apresentadas. Agora está na altura de... Eu lembro-me de um deputado, salvo erro, do Partido Comunista, que pegou nos legos no Parlamento. Sim. Agora alguém tem que pegar nos legos e perceber se os legos de um lado e do outro se batem certo. E, portanto, estas serão umas contas que com certeza vão ser feitas. E era bom que fossem feitas com alguma isenção, não num clima de guerrilha, porque, de facto, o país precisa de ideias e precisamos de saber como é que devemos sair de um buraco em que estamos. E, portanto, aquilo que o PS propõe, no fundo, é sair da crise através de um aumento do consumo interno. De alguma maneira isso pode fazer sentido? Pode fazer sentido, porque percebemos que depois destes anos de profunda depressão, e estamos numa depressão muito prolongada, é preciso fazer alguma coisa com a procura interna, mas não seja por razões sociais. Temos é que perceber como é que vamos pagar essa fatura e em que tempo. Isso pode passar por modelos de renegociação de dívida. Eu sei que este é um assunto mais ou menos tabu, mas que eventualmente terá que ser reconsiderado. Ainda sobre isso, António Costa demarcou-se ideologicamente da coligação, não admite sequer acordos de incidência parlamentar, já o disse claramente. Isto é útil para os eleitores, no sentido de perceberem que, pelo menos se votarem ali, não vão por ali. Faz sentido esta demarcação ideológica? Eu compreendo que haja essa demarcação nesta altura. Porque muitas vezes se confunde. Não, aquilo que tem acontecido muitas vezes é que, até por causa da voz da Presidência da República e de outras pessoas, Eduardo Catroga veio esta semana falar no assunto, tem havido muito esta ideia de que é inevitável uma coligação pós-eleitoral entre os partidos do regime. Eu acho que é importante que cada um apresente as suas propostas que sejam até fraturantes, que apresentem propostas diferentes aos portugueses, mas que ambas sejam credíveis. Depois, o cenário pós-eleitoral, não vale muito a pena nós pensarmos aquilo que são as promessas de hoje, porque o país não pode ficar ingovernável. Portanto, António Costa, se tiver a maioria absoluta, se conseguir formar uma maioria com o Partido Comunista, ou com o Bloco de Esquerda, ou com outro desses partidos, com certeza que evitará fazer com a direita. É isso que ele está a dizer. Mas nós não sabemos. Essas contas só serão feitas lá para outubro, quando um dia se contarem os deputados. E então percebermos que nos 230 deputados como é que se formam maiorias, porque na situação atual do país é impensável uma situação de governo minoritário. Nós já tivemos governos minoritários e funcionaram, mas funcionaram em tempos diferentes deste. Neste tempo parece-me inevitável que tenha que haver alguns acordos de regime, e esses serão feitos com certeza. Depende, como digo, do eleitorado. Agora, compreendo a aposta, ou seja, nós normalmente diremos, vamos ter a maioria absoluta. Aliás, alguns governantes, ou alguns candidatos, quando são confrontados com essa situação, dizem logo, nem me pergunto, eu vou ter a maioria absoluta. É uma forma de evitar esta questão. Acho que António Costa está a dar uma explicação no âmbito daquilo que é a sua expectativa para um resultado eleitoral que ele conta que seja favorável. Virando a página, Rui Moreira, o relatório da Caritas que revela que Portugal foi o país da Europa em que mais aumentou o risco de pobreza em 2014. Dos 7 países observados. Dos 7. Pergunto-lhe se isso o deixa surpreendido. Não.
Não, porque nós temos indicadores na cidade todos os dias extraordinariamente preocupantes. Ao nível do país são quase 3 milhões de portugueses em risco de Não pobreza. admira, nós temos todos os dias um conjunto de pessoas que vêm à Câmara pedir habitação social. Eram pessoas que tinham a sua vida estabilizada. Porquê? Porque esta crise está a ser muito longa. E como a crise está a ser muito prolongada, quando nós funcionamos na crise, é mais ou menos a nossa casa. Nós temos sempre alguns bens na despensa. Temos algumas latas, algumas conservas, algumas coisas. E durante algum tempo a gente aguenta isso. Mas ao fim depois de anos, as coisas ou perderam a validade ou já se gastaram. E, portanto, não me admira que neste momento Portugal esteja nesse risco. Os números são trágicos, principalmente a nível das crianças e dos jovens, são assustadores. Falam-se em qualquer coisa como 640 mil crianças e jovens. O que é uma verdadeira tragédia. Já para não pensar na terceira idade, também ela é afetada por fenómenos de pobreza terrível e muitas vezes escondida. E, portanto, deixe-me perguntar-lhe em relação aos indicadores que têm recolhido no caso concreto da cidade do Porto. São preocupantes também? Muito preocupantes. Nós temos, de facto, temos um indicador, a Domus Social, que é a nossa empresa que trata da habitação social. O número de pedidos de habitação social não para de crescer. Isto são pessoas que tinham a sua vida organizada, que pagavam renda ou que tinham casa própria e que subitamente se veem na total incapacidade de continuarem a pagar essas despesas e que nos pedem desesperadamente. Estamos a falar de pessoas que eram da dita classe média. Sim, ou pelo menos eram remediados, assim quiserem. Eu não gosto muito de classe média, porque não sei muito bem o que é. Mas eram pessoas que viviam seguramente acima do nível da pobreza e que subitamente se veem numa situação de aflição. E muitas vezes porquê? Porque era uma família em que 2 das pessoas trabalhavam e agora só uma trabalha. Ou em que só uma trabalhava e deixou de trabalhar. Ou são pessoas idosas que subitamente têm que receber outra vez os seus sucessores, o filho que estava a trabalhar e que subitamente volta à casa. Portanto, a situação social em Portugal é neste momento muito preocupante. Não vale a pena escondermos todos os indicadores. Deixa-me só perguntar, se no caso do Porto tem alguns dados percentuais ou numéricos do ponto de vista do crescimento desse fenómeno? Não tenho dados, não tenho aqui dados, posso-lhe trazer, se quiser, dados sobre a procura de habitação social. Mas, repito, os números são muito preocupantes e nós sabemos também, através das IPSS, portanto, da rede solidária que existe na cidade e que é muito forte, que os pedidos são em catadupa, são cada vez mais, e são pessoas que nunca estiveram nessa situação. Ou seja, não são pessoas que estão a regressar a esta situação, são pessoas que nunca se viram nesta situação e, portanto, nós vivemos uma situação de calamidade social. Rui Moreira, o Tribunal de Contas auditou pela primeira vez o Tribunal Constitucional e as primeiras conclusões chumbam claramente o funcionamento do Palácio Raton. Fala-se em descontrole financeiro. Isso surpreendeu ou não? Eu diria que melhor pano cai a nódoa e, portanto, é bom. O que eu diria é bom que o Tribunal de Contas também fiscaliza as câmaras e fiscaliza um conjunto de coisas. É bom que fiscalize também o Tribunal Constitucional. Tenho a certeza que o Tribunal Constitucional terá que tomar medidas. O Tribunal de Contas dá como exemplo de más práticas a atribuição de viaturas a todos e a cada um dos juízes conselheiros. Isto devia ser uma prática normal? Não sei, não quero julgar. Agora, se o Tribunal de Contas diz que há ali alguma coisa que não está bem, eu acho que o Tribunal Constitucional deve dar o exemplo. E, portanto, acho que nós vivemos num tempo em que toda a gente deve dar o exemplo. Em que estamos debaixo de um enorme escrutínio. E o Tribunal Constitucional, que tanta coisa escrutina, tem que compreender e deve adequar-se também a ser escrutinado por outros. Se calhar é uma surpresa para o Tribunal Constitucional. Mas é um bom sintoma da democracia quando há este escrutínio cruzado. Portanto, acima de tudo, é um bom sintoma. E é um bom sintoma da democracia que Miguel Macedo tenha pedido hoje o levantamento da imunidade parlamentar para prestar eventuais esclarecimentos no caso dos vistos gold? Ou já é tarde? Eu acho que... Não conheço o caso. Acho que se o Dr. Miguel Macedo, pessoa por quem eu tenho estima e consideração, e até prova em contrário, para mim, não será culpado, acho que se o Dr. Miguel Macedo faz bem. Eu acho que qualquer de nós, numa circunstância análoga, deve fazê-lo. E deve dizer, eu não quero esconder-me atrás de uma cortina. Não quero que sejam os meus pares a decidir que essa cortina vai desaparecer, sou eu que me disponibilizo. Acho ótimo, acho excelente. Rui Moreira, o que dizer desta sucessão de tragédias no Mediterrâneo que está a transformar aquele mar num imenso cemitério? É um êxodo bíblico, de dimensões bíblicas, com tudo o que isto comporta. É muito preocupante. Creio que os países europeus estão confrontados com uma situação trágica. Para isso contribuem muitas coisas, contribuem as dificuldades na África subsaariana, muitas coisas que acontecem também no Oriente Médio que também foram complicadas. Creio que a melhor forma de
nós encontrarmos um caminho para a solução, e aliás, responsáveis marroquinos com quem o primeiro-ministro português se encontrou esta semana assinalaram isso muito bem, o trabalho tem que ser feito do lado do Mediterrâneo. E nesse aspecto eu creio que Portugal, e é pena que não haja da parte de Portugal naquilo que é a sua capacidade diplomática, que não faça esse apelo aos europeus, no sentido de percebermos, até pela nossa proximidade e pela nossa história com a África, percebermos que temos que criar condições para que essas pessoas tenham lá a sua prosperidade e aquilo que procuram, e que a Europa não seja um ponto de chegada desta tragédia. Tudo aquilo que fizermos de outra maneira, podemos, é evidente, perseguir aqueles que têm as redes de tráfego de imigrantes, podemos com certeza apelar ao governo, se é que há um governo na Líbia, para impedir que as pessoas embarquem, mas o desastre vai continuar. O desastre humanitário, se não for no mar Mediterrâneo, vai ser nas costas do Mediterrâneo, porque as pessoas vão morrer em Trípoli, na Líbia, à espera de apanhar um barco e vão morrer de fome. E, portanto, acho que aqui sim a África devia ser olhada, nós devíamos olhar para a África com outros olhos, os europeus deviam olhar com outros olhos. É muito fácil dizer, bom, eles são modelos corruptos, estragaram, fizeram, não sei o quê, tudo isto são... Ou seja, tem alguma expectativa sobre a cimeira extraordinária da manhã, que vai reunir os 28 da União Europeia, ou tudo o que vier já vem tarde? Eu acho que suspeito que vai ser uma vacuidade e vai ser, acima de tudo, uma discussão sobre medidas securitárias, por um lado, e outros que vão apelar a situações de nós abrirmos os braços do lado de cá. Creio que como digo, é um trabalho que deveria ser feito do outro lado. Nós precisaríamos, a Europa deveria fazer um plano Marshall, pensar num plano Marshall para alguns países africanos e para alguns países do Magreb, onde a situação é dramática. E Portugal que muitas vezes no passado soube desempenhar esse papel na Europa e no mundo, devia ser uma voz nesse sentido, devia ter uma política, uma diplomacia... Podia aproveitar a cimeira da manhã para o fazer. Com certeza, devia ter uma iniciativa diplomática nesse sentido. Não vale a pena andarmos sempre a falar na nossa tradição, naquilo que somos, na ligação com a África, se nós depois, nos aerópagos devidos, não somos capazes de o fazer. É muito fácil ir à África falar em África, mas era bom que Portugal fosse à Europa falar em África. Ainda queria ouvi-lo, Rui, sobre um outro assunto de atualidade, ainda que já tenha falado sobre ele na passada semana, que tem a ver com a greve na TAP. Ela não foi ainda desconvocada, está marcada para os dias de 1 a 10 de maio. E o Sindicato dos Pilotos admitiu hoje processar a própria TAP por gestão ruinosa, insistindo na questão de ficar com parte do capital social da empresa em caso de privatização. Tem razão neste ponto? Por muito que nos custa a todos, e de facto a greve da TAP é um problema maior, é um problema acrescido para uma empresa que já tem imensos problemas, vai criar imensas dificuldades, historicamente os pilotos têm razão. Vamos lá ver. Aquilo que lhes foi prometido, e já foi há uns anos atrás, na altura era o ministro João Cravinho, o presidente da TAP era Norberto Pilar, e fez essa promessa aos pilotos, que no âmbito de uma futura privatização, que eles teriam uma comparticipação na privatização. E isso foi feito para que eles abdicassem então de determinados direitos que tinham. Portanto, foi feito um negócio. E esse negócio não pode ter deixado de ser capeado pelo ministro. Ninguém imagina que à época que o Conselho de Administração da TAP não tivesse consultado o Sr. Ministro, na altura, o Ministro João Cravinho. E depois o que acontece é que o Governo caiu e o assunto nunca foi a reunião do Governo. Portanto, nunca de facto houve um vínculo oficial, mas houve um vínculo da empresa. A mim faz muita impressão que o engenheiro João Cravinho tenha sobre isto um ataque de amnésia. Aliás, Portugal é um país em que a amnésia está em voga. Eu acho que nós temos ali um problema e este problema tem que ser encarado de frente. E, portanto, acho que mais valia falar com os pilotos, reconhecer esse direito histórico e dizer-lhes que, se calhar, não vale muito a pena terem esse direito histórico. Porquê? Porque terem uma comparticipação na TAP, se calhar não vale nada, porque a TAP provavelmente não vale nada. Esse é que é o drama português, é que a TAP provavelmente, neste momento, tem um valor negativo. E, portanto, de facto, aquilo a que eles teriam direito não é mais do que, como aconteceu a alguns de nós, termos umas ações na altura em papel que não servem sequer para papel de parede. Mas este assunto deveria ser assumido diretamente com os pilotos da TAP. A questão da gestão ruinosa não me parece, de facto, o melhor caminho para chegarmos a uma conclusão, ainda que eu já tenha feito algumas críticas à gestão atual da TAP. Teme o impacto que esta greve possa vir a ter no turismo no Porto? Não, no Porto não. A TAP no Porto não tem relevância. A TAP abandonou o Porto há muitos anos e, portanto, hoje em dia continua a ser um operador, mas as pessoas encontram outros voos. Não vejo dificuldades. Não é por aí. As pessoas tiveram aviso. Terá algum impacto, mas agora vai ter um grande impacto. Tem muito maior impacto em Lisboa, naturalmente. Isso sim, que principalmente com o turismo transatlântico, a questão do Brasil. Está contabilizado em vários milhões. E vai ter na própria TAP, que estava num processo de privatização. A maior parte dos interessados, ou os melhores dos interessados, já disseram que não estavam interessados.
e, portanto, desinteressaram-se, se calhar, por causa disto, e, portanto, acho que a história da TAP é uma história que vai acabar mal. Aliás, tem corrido mal e vai acabar mal. Rui Moreira, muito obrigado pela presença no 3 Pontos. Já a seguir na RTP Informação, a grande entrevista. Boa noite e obrigado por ter ficado desse lado.